Happy New Jeep é na Alma Barretos. Comece 2024 de Jeep novo. Jeep Compass Sport 0 km de R$180.390 por R$159.990. Ou entrada mais 36 parcelas de R$1.399 com parcela final no programa Next Jeep. E mais, você ganha IPVA 2024 grátis. Alma Jeep 1736120777. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você, ouvinte, até às 6 horas da tarde. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. E hoje nós estamos trazendo duas pessoas aqui nessa bancada para que nós possamos falar sobre diversos assuntos. Lar da Criança, ABA, Conselho Tutelar, enfim, o primeiro dele retornando à nossa bancada. Ó, que isso é para poucos, hein? Poucos retornaram aqui, porque a gente tem uma fila extensa aqui de convidados, de entrevistados. Eduardo Cross. Eduardo, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa Café com Prosa. Como você passou de lá até hoje, iniciando 2024? Como é que está a vida, a esposa, a família e a perspectiva aí, tanto para o lar quanto para a aba, enfim? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Começamos bem o ano, né? Com muito trabalho, né? Chega final do ano, é um trabalho muito grande para captação. Começo do ano é fechamento de ano, balancete, prestação de contas, novos projetos. E é correria, correndo atrás, né? Porque são muitas coisas que nós participamos, né? Então acaba nos tomando um tempo muito grande, né? Você acaba até abandonando um pouquinho a família por causa disso. Mas a família entende porque é para uma causa nobre, né? Eu entendo aqui que a nossa família é a humanidade, é a comunidade como um todo, e nós temos que trabalhar em prol de todas as pessoas, né? Legal. E nosso outro convidado é o Matheus Henrique Castro. Ele foi o conselheiro mais votado, foi empossado como conselheiro tutelar, já teve uma passagem também como conselheiro tutelar no mandato passado. Matheus, quem é você? Se apresente para os nossos ouvintes aí, porque o Eduardo já se apresentou na outra edição, todo mundo já conhece, agora é a sua vez. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar presente. E eu tenho 32 anos, sou bacharel em Direito. Eu disputei a última eleição do Conselho Tutelar, fiquei como suplente. E eu atuei durante 90 dias. Com o passar dos anos, né? E durante esses 90 dias eu consegui sentir a necessidade da população, e foi isso que me fez querer voltar e disputar novamente as eleições do Conselho Tutelar.
Mas aquela primeira que você disputou, o que levou você a disputar aquela primeira eleição? A primeira foi um conjunto de fatores, né? Foram meus amigos, que a gente tem um grupo de pessoas que desenvolve ações aí ao longo dos anos, em datas festivas, Natal, e com distribuição de presente para as crianças, né? E as pessoas, eles sempre falavam, por que você não vai disputar a eleição do Conselho Tutelar? E eu plantei aquela sementinha, né? E foi isso que fez eu dar seguimento. A primeira? A primeira. Aí depois você tomou posse, você foi conselheiro por 90 dias. Exatamente. E aí você pôde ali exercer o cargo, vamos assim dizer, e sentir tanto as necessidades, e isso te motivou a realmente continuar, a realmente disputar novamente o pleito. Exatamente. Eu pude conhecer as atribuições do órgão, né? E eu acredito que eu posso, né, tá ajudando no sentido de fortalecer esse trabalho com conhecimento técnico pautado no ECA e atender às necessidades da nossa população. Matheus, né, nessa eleição, teve alguma coisa que te marcou bastante? Que você deve ter vivido momentos muito intensos, porque o Eduardo, que também acompanha de perto esse processo eleitoral aqui na cidade de Barretos, e eu vejo que isso se espalhou por todo o Brasil nessas campanhas massivas para a eleição de conselheiros tutelares, enfim, alguns estados, algumas cidades teve impugnação, vai ter novas eleições, enfim. Então está tomando uma proporção muito grande essas eleições. Eu vou falar para você e depois passar para o Eduardo. Teve algo nesse período eleitoral que te marcou positivamente, algo negativamente? Qual foi o aprendizado que você traz para os nossos ouvintes aqui desse processo eleitoral e depois também para o Eduardo como na parte de gestão? O aprendizado que eu tive foi em questão de humanidade mesmo, né? Que eu andei bastante nas casas das pessoas, né? Pedindo voto, divulgando o trabalho que eu tenho, né? E a gente vê que a população necessita muito do apoio do Conselho Tutelar. Nós temos muito a avançar, tem muito a crescer, e o que eu posso afirmar é que a população pode esperar muito trabalho desse novo colegiado. Houve uma renovação muito grande do órgão. Só de 5 conselheiras, apenas uma foi reeleita nessa atual eleição. Então, o que nós podemos fazer é melhorar o atendimento para que cada vez mais a gente aperfeiçoe, né, e chegue em melhores números quanto ao atendimento do órgão. Eduardo. Bom, eu tenho um sonho, que é acabar com o Conselho Tutelar. Tá? Mas você que está lá dentro, você quer acabar? Porque o Conselho Tutelar é um órgão que vai atuar apagando incêndio, que vai trabalhar numa situação crítica, onde os menores estão expostos. É muito importante o trabalho do Conselho Tutelar, não estou desprezando o trabalho, mas o dia que nós tivermos um processo educacional com famílias responsáveis que cuidam dos seus filhos, nós não precisaremos mais. Não precisaremos mais, tá? Então, o que falta hoje é o que está na Constituição, artigo, se não é 205, tá? A educação é o dever da família e do Estado. Uhum. Então, o que acontece hoje é que nós temos a perda da família, do controle das crianças, dos seus filhos, e isso acaba ocasionando o desvirtuamento do encaminhamento deles para as drogas, para a violência, e também, quando você não tem a educação da criança, você vai ter novos adultos sem uma educação que permita eles tratarem bem aqueles que estão sob sua tutela. Então, por exemplo, nós pretendemos na aba agora fazer um trabalho com todas as crianças de Barretos. Trabalho levar educacional. Levar na aba para conhecer, saber o que é o maltrato animal, os cuidados que tem que ter. Por quê? Porque nós vamos estar criando uma geração consciente, e essa geração vai serão os fiscais dos pais quando cometerem algum abuso. Uhum. Então, o princípio, a base de tudo se chama educação. E quando é que deve começar a educação de uma criança? Na casa. Não. 20 anos antes dela nascer. Educando os pais. Porque hoje nós temos, é claro que nós temos exceções, né? Mas nós temos uma geração deseducada, tá? E o que você vai exigir de uma família
de educação que ele não tem. Você não dá o que você não tem. Verdade. Aí a importância do trabalho do lar com as gestantes, com os pais, de se buscar uma maternidade e uma paternidade responsável para que nós tenhamos uma nova geração um pouco diferente, com mais respeito e com mais educação para com o seu próximo. Ô, Eduardo, antes de continuar nesse assunto, há um comentário aí que eu li pela imprensa, e o Matheus deve estar mais envolvido nisso, que eles querem aumentar o Conselho Tutelar em Barretos. Parece que estava tendo, acho que Barretos pode ter mais 5 conselheiros. Sim. Que pé que tá isso? Eu pergunto para os dois. Está aberto aos dois. Bom, a legislação, o ECA, fala que você terá um conselho tutelar, porque o conselho tutelar não existe possibilidade de você aumentar o número de membros. Ou você cria um novo conselho com 5, tá? Não tem um conselho tutelar com 7, com 8, é 5. Você pode criar um novo. E a legislação determina que a cada 100 mil habitantes. Certo. Barretos hoje tem 123 mil habitantes. Eu acho que ainda está um pouco distante. Quando ele passar dos 150 mil habitantes, nós podemos pensar no segundo conselho tutelar. O que nós precisamos é reestruturar corretamente e dar as condições de trabalho adequadas para os atuais conselheiros. Tá? Então, essa conversa de novo... Se quer ter 2, você não tem nenhum direito? Não, essa conversa de 2, ela respeito, surge. Viu, Matheus? Estruturalmente eu estou falando, sim, tá? sim. Você me falou eu já deve ser a 5ª eleição do Conselho Tutelar que eu estou coordenando, tá? E todas as eleições do Conselho Tutelar aparece esse papo, esse boato, esse movimento, gente procurando. Eles acham qual que é a intenção de algumas pessoas. É que aqueles que não foram eleitos, se abrir um novo conselho, eles vão poder entrar. Tá? E não é por aí, porque se houver uma criação de um novo conselheiro... Novas eleições. As eleições são os conselheiros... Você não tem 2 conselheiros atuando na cidade. Sim. Você teria um conselho atuando num determinado lado da cidade e outro no outro. Os eleitores de cá elegem os de cá, os de lá elegem os de lá e vice-versa. Então esse papo de instalar um novo conselho aparece toda eleição. Eu já estou acostumado com isso, tá? E eu entendo que não é o momento ainda de nós termos um segundo. Você somente amplia aquilo que está funcionando bem. Enquanto não estiver funcionando, você aperfeiçoa. Pegando um gancho, Matheus, que o Eduardo está falando, como é que está o Conselho Tutelar hoje? Está adequado a localização? Vocês têm veículo? Não tem? Está com estrutura? Não está? Poder público, seja a prefeitura, vai ajudar, seja o poder público federal, estadual, deputado, enfim. Como é que está isso para realmente chegar naquilo que o Eduardo quer, no mundo mais ou menos quase que perfeito, que é com uma atuação menor de vocês, porque a sociedade vai se resolvendo de forma educada, vamos assim dizer. Sim. Quanto à estrutura, eu acredito que realmente seja oferecido. Nós estamos localizados na 31 com a 18, e é um prédio que eu acredito que seja até estrategicamente, fica do lado da DDM, para que nós possamos contar com o apoio da polícia, por conta de atendimentos, que às vezes a gente toma decisão lá dentro que desagrada o público, dependendo, desagrada um pai, uma mãe, e nós temos que contar com o apoio da polícia de perto, para que possa conter os ânimos, conter, né, essas determinadas pessoas que vão lá, às vezes, para tumultuar. Porque nós estamos ali para defender o direito da criança e do adolescente. Não estamos ali para agradar pai, mãe, sociedade, poder executivo. Nós estamos ali para defender o direito da criança. Então, eu acredito que, nesse sentido, nós tenhamos respaldo, sim, do município, né, e das demais esferas. Só que tem muita coisa que realmente pode melhorar. Que vocês fizeram um levantamento lá? Quem que foi eleito presidente? Como é que ficou a composição? Sempre tem uma composição, enfim, como é que tá? O Eduardo é um cara muito visionário nisso, eu acho que isso, o Barreto tinha que aprender muito com o Eduardo, que ele é muito organizado. Só que a organização dele tem um cronograma, tem uma preparação, né? Para executar, né? Você não executa nada que se você não programa, não se organiza. E vocês fizeram um planejamento de vocês, se organizaram, quem vai ser o presidente agora, quem quer depois, e como é que vai ser, quais são os pontos fracos do Conselho Tutelar hoje, o que vocês têm que melhorar para realmente atender, para não ser mais um órgão fictício, ou que fala que tem, mas não tem força
Porque a gente teve uns momentos bons do Conselho Tutelar em Barretos, mas a gente teve uns momentos também que, pelo amor de Deus, era melhor você ligar para outro órgão do que para eles, porque não ia, não resolvia, sumia. Eu sei que na época que eu fui vereador chegou-se algumas reclamações para mim da ineficiência da operação do órgão até então. E eu fico feliz que você, com essa maturidade, bacharel em Direito, que conhece a legislação, conhece as leis, pode atuar de forma mais eficaz. Como é que está esse planejamento do Conselho Tutelar no ano de 2024 e nos demais anos? Nós elegemos o Fábio para presidente, o Fabão, né? Eu fiquei como vice, a Chayenne hoje é a secretária, né? Porque nós precisamos presidente, vice e secretário. E quanto às demandas, eu acredito sim que o que nós temos que fazer com determinada urgência é a implantação do CIPIA, que o CIPIA é um programa federal a nível Brasil, porque é o CIPIA que vai mapear o número de atendimentos que vai nos dar um norte para ver se tem a necessidade ou não da implantação de um segundo conselho, e vai nos dar um norte também em questão de excelência ao atendimento, porque quando você tem um programa, ele já vai te dar na hora que você digita o nome do adolescente, ele te dá todo o norte, toda a ficha. Nós temos esse controle lá, nós temos essas pastas lá que pega a passagem do adolescente desde quando ele tinha 1 ano de idade, meses de vida. Mas eu acredito que se isso for implantado, esse CIPIA, que é do Estado, né, a nível federal, tem nas principais cidades do Brasil, nós conseguimos trabalhar melhor em questão de atendimentos, né, melhorar os atendimentos. Então vamos fazer uma meta aqui. Em breve eu vou trazer você aqui para você falar desse programa. Vamos ver o que a gente pode ajudar para implementar isso em Barretos aí. Se me permite uma colocação nessa pergunta sua, eu fiquei muito satisfeito quando eu perguntei para o Fábio quem era o presidente do conselho, né? E ele me trouxe uma resposta que eu acho que foi muito genial da parte dos conselheiros, tá? Como nós temos 5 conselheiros titulares e são 4 anos, eles resolveram colocar 9 meses para que todos passem pela presidência. Isso. Olha que coisa Que legal. legal. Achei muito bem democrático, hein? Muito Democrático. e Exato. participativo. Você permite que todos tenham a experiência, Nós né? definimos dessa maneira realmente, Eu para achei que todos os 5 passem e tenham essa experiência, né? Olha, Parabenizo de vocês por conhecer isso. as atribuições, porque querendo ou não, o presidente ele tem algumas atribuições a mais, como por exemplo a comunicação com o judiciário, que é mais direta do que o restante dos conselheiros, né, digamos assim. Nossa, é muito legal mesmo. Muito democrático e que o Eduardo falou, muito participativo. Isso. Porque todos passando ali na presidência, vê, né? Porque quando você está liderando, você vai sentir, você vai puxar mais para um lado, outro vai puxar mais para o outro, um vai ter uma atenção mais específica para uma área, porque isso é normal do ser humano. Mas eu aposto que cada um vai dar sua contribuição para melhorar o desempenho do Conselho Tutelar na cidade de Barretos. Eduardo, num programa passado a gente falou também sobre a aba, falamos sobre o lar, e a gente também falou muito da depressão que leva ao suicídio. Aproveitando, deve também passar isso nos jovens, nos adolescentes. Como é que está esse trabalho em Barretos? Precisa, é uma lacuna que tem, porque a gente vê mais assim, um atendimento às vezes espiritual, seja na igreja, seja na igreja evangélica, na igreja católica, seja junto aos espíritas, enfim. E é uma coisa que vem assombrando corriqueiramente. A gente teve casos agora no final do ano e no início do ano de pessoas famosas vindo a cometer suicídio. E é uma coisa que hoje mesmo eu estava conversando com o gerente no banco a respeito disso. É uma coisa que eu não condeno ninguém. Eu falo muito porque a gente não sabe a dor que passa no coração do outro e principalmente na cabeça. Então é difícil. O que a gente pode fazer para ajudar, Eduardo? Principalmente ouvir, respeitar, aceitar e compreender. Tá? Nós temos 2 ouvidos e uma boca para que nós ouçamos o dobro do que nós desejamos falar. Então é muito importante aceitar as pessoas como elas são. Porque é o problema de cada um delas. Quando você fala em aceitação, você não fala em concordância.
Eu não preciso concordar, por exemplo, com a prostituição, mas eu tenho que respeitar aquela que está na prostituição, porque às vezes é uma opção, a única opção dela, um meio de vida, nós não podemos condená-la por isso. Então você respeita a atitude. Se eu tenho alguém que está num gênero diferente do seu corpo físico, você respeita, é a opção dele. Tá? A liberdade significa nós fazermos tudo aquilo que nós queremos, desde que não interfira no outro. Então é cada um no seu quadrado. Então, se nós tivermos o respeito hoje, porque o Evangelho fala em amar ao próximo como a si mesmo, e nós podemos colocar uma coisa mais leve, respeitar o próximo, respeitar se você torce para um time diferente, respeitar se você tem um candidato diferente do seu. Sabe? Não é porque o outro votou na direita, você na esquerda, ou vice-versa, você votou na esquerda, na direita, e você vai ser motivo. Então hoje nós estamos nos isolando, a pandemia da Covid veio com alguma coisa para reunir a família, mas essa reunião acabou ocasionando muitos problemas também, porque viver é fácil, mas conviver é muito difícil e muito complicado. Então as pessoas estão muito solitárias, muito isoladas, e a solidão não significa estar sozinho. Significa sentir-se sozinho. Tá? E como nós estamos num mundo globalizado, que os valores são diferentes, não são aqueles valores que nós estamos acostumados. Hoje os nossos ídolos são jogadores de futebol, são influencer não sei do que, são cantoras, música não sei o que. Tá? Você pega, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ficou 3 meses na fila para comprar um ingresso de um show internacional. Elas se revezavam. Olha onde nós estamos com os nossos valores. E os nossos valores deveriam ser mais espiritualizados. Nós deveríamos ter pessoas que sirvam de exemplo para nós. Então as pessoas, como elas estão muito voltadas para si, quando elas não têm atendidas as suas necessidades, elas caem numa tristeza, numa depressão, tá? Numa falta de sentido da vida. Eu citei isso da outra vez. Em 1999, nos Estados Unidos, foi feita uma pergunta, foi feita uma pesquisa, se você pudesse estar cara a cara com Deus, o que você perguntaria? Impressionante que 35% das pessoas, 39% perguntaram assim, qual o sentido da vida? 14%, mais ou menos, respondeu que existe vida depois da morte? Ora, 57% da população não sabe o que está fazendo aqui e não sabe o que vai acontecer com ele depois. Então, que razão que você tem para fazer alguma coisa se você não sabe o seu futuro, se você não se encontra? Então, a primeira coisa é você buscar você mesmo. E para essas pessoas, a melhor coisa é ouvir, sem dar palpites, sem interferir, deixando que cada um decida por si mesma, por si mesma, aquilo que é melhor para a sua vida. Porque a resposta está com os outros. Ninguém quer conselho. Quando alguém chega para você e pede um conselho, e você fala assim, faça isso. Isso não. Porque ela não quer, ela só quer que você corrobore aquilo que ela está pensando. Você vai ser um avalista daquilo que ela está querendo fazer. Então, para esse momento, muito cuidado, porque o suicida dá diversos sinais. E nós podemos ter dentro de casa alguém com algum sintoma. Não brinquem com isso, não façam brincadeiras. Se a pessoa deixa sinais, ela dá indiretas, e nós temos que estar muito atentos com isso. E o Conselho Tutelar, nesse trabalho com as crianças, deve também... Você viu, outro dia teve uma menina, porque fizeram uma postagem dela num site aí de brincadeira, suicidou. Não, e aqui em Barretos mesmo nós temos diversos atendimentos aí relacionados a jovens que tentam o autoextermínio, meninas de 14, 15 anos que se corta com gilete. Isso eu já atendi alguns atendimentos nesse sentido. Então eu acredito que, igual o Eduardo falou, nós temos que ouvir e trabalhar de forma preventiva, para tentar ajudar ao máximo, né? Não cabe a nós julgar, cabe a nós ajudar esse adolescente, essa criança que está passando por isso. A moça do Big Brother, que surtou em rede nacional. Como é que foi? Conta aí pra nós. Conta pra quem... você que é o fã do Big Brother Brasil, conta para os... Eu não assisto, então passa a mensagem aí. Teve uma moça que estava lá no reality, né? E ela foi dando sinais dia a dia de que disparou algum gatilho nela, pelo fato dela ter ficado isolada, saiu do seu habitat normal. E no dia a dia foi impressionante, dava para perceber, né?
E chegou no último dia, ela surtou completamente. A direção do Big Brother da Rede Globo ficou desesperada porque não sabia como lidar com aquela situação. Resumindo, ela foi lá e desistiu e saiu, e para a TV Globo eu acredito que foi a melhor coisa, porque ela ia dar problema lá dentro. Nós vamos fazer um curso agora em março, aqui no Mariano Dias, na União Espírita Fé e Esperança, sobre atendimento fraterno, sobre como você conversar, tá? Ele serve para qualquer pessoa, para qualquer religião, porque a base do atendimento fraterno não inclui nenhum preceito religioso, tá? Porque quando a pessoa está em desespero, você não fala nem de Deus para ela. Não, Deus é bom. Se Deus fosse bom, não estava sofrendo. Tá? Então não é que você não tem religião. Você só no momento oportuno é que você vai citar. Mas no começo, você tem que dar um amparo, um apoio, um ombro amigo para que ela desabafe e tire tudo aquilo que está fazendo a sofrer, esvaziar o copo para que ela continue a encher. O suicídio é um processo e a deflagração é a gota d'água que transborda o copo. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Estamos aqui recebendo o Matheus, conselheiro tutelar, o Eduardo Cross Feltz também, que lidera o lar, a aba, também palestrante espírita, enfim, que sempre traz uma mensagem aqui. Eduardo, às vezes não falta também o ser humano encontrar qual que é o propósito dele aqui na Terra? Sim. Porque às vezes passa pessoas aqui que ela não se encontrou o que ela veio colaborar com a evolução do planeta, ou com a própria evolução, ou ela vai colaborar com a evolução do vizinho, do amigo, enfim. E que fazer, o que ajudar, às vezes, os seres humanos que estão aqui que ainda não encontrou seu propósito? Por exemplo, o Adilson, o propósito dele, ele se dá bem na comunicação. O Matheus se dá bem olhando ali as crianças, ajudando ali. Você ali onde você faz, se doa no lar, na aba. Enfim, como encontrar o propósito? O encontrar o propósito não é simplesmente encontrar o que você gosta de fazer. É você executar tudo que você faz com dedicação, com amor, com a alma aquilo, tá? Aquela pesquisa que fala assim, qual o sentido da vida? A pessoa não viaja para dentro de si. Nós fazemos muitas viagens à praia, a outros municípios, mas dificilmente nós entramos dentro de nós mesmos. Todas as religiões, todas, acreditam que existe algo que sobrevive ao ser humano. O catolicismo, o espiritismo, os evangélicos, os muçulmanos, os mormons, todo mundo acredita que tem alguma coisa que sobreviva. E se nós pensarmos que nós vivemos aqui 60, 70, 80, 100 anos, e o resto? Então nós temos que imaginar, tá, que nós temos que viver aqui de uma forma tal que eu consiga adquirir valores que eu vou levar comigo. Esse é o propósito que você tem que despertar nas pessoas. Não é nem a religião, é a religiosidade. Porque religiosidade não tem nada a ver com religião. Religião é um rótulo, tá? Mas a religiosidade, existem pessoas que se dizem que são ateus e que são religiosos, tem uma religiosidade muito grande dentro de si. É como quando você percebe que você fazendo ao outro, ele volta para você. Quando você percebe que a vida é um bumerangue, que a vida tem uma lei que chama causa e efeito, ação e reação. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, aquilo que semeares é aquilo que colherás. Deus nos deixa livre para semearmos o que quisermos. Mas a colheita é obrigatória. Então a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras, está em Mateus também. Então quando nós despertarmos o nosso lado, que nós estamos aqui, o ser humano é um ser gregário, é um ser que foi feito para viver em sociedade. Ele não é um ser para viver isolado. Viu, Adilson? Nós estávamos falando isso antes de entrar no ar, as pessoas que vivem isoladas. Tá. Lembra, né? Entendeu? O isolamento ele só é válido quando a pessoa está, por exemplo, você pega um cientista que está lá querendo descobrir a cura para uma doença, ele vai lá e fica fechado, mas por um propósito pela humanidade. E também por um período também. Por um período só também, né? Então o que nós temos que despertar nestas pessoas é que existe alguma coisa além do corpo. Que da mesma forma que seu corpo necessita do alimento,
e da água para sobreviver e do ar, o seu espírito necessita de valores também, como a ética, a moral, a própria religião, a honestidade, que hoje é uma coisa muito... é uma obrigação, não é nem qualidade isso, mas nós percebemos aí que cada um está querendo levar vantagem em cima do outro, né? Eu estava vendo agora no YouTube um jogo se eu não me engano, da Dinamarca contra um time árabe, e que o jogador na área, ele percebeu, ele escutou um apito, achou que o juiz tivesse apitado, ele pegou a bola com a mão na área, tá? O juiz pegou e deu pênalti, né? Tá? E o técnico chamou o jogador foi lá e chutou a bola para fora. Isso é ética, tá? Sim. Isso é ética. Ele percebeu que não foi foi um descuido, um entendimento errado. E nós deveríamos agir dessa maneira, né? Um dos casos que marcou muito foi o do Ronaldo, aquele zagueiro que era do São Paulo, estava no Flamengo, Rodrigo Caio, tá? Quando o juiz foi dar a falta lá no Jô, expulsar o Jô, ele foi lá e falou que não foi nada. Sim. Tá? Sim. Isso é moral, isso daí é uma coisa íntima. E quando você age dessa maneira, você não vai ter o problema da tristeza, da depressão, da mágoa. Por quê? Porque você vai chegar em casa, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Mas esses valores estão cada dia mais difícil de se encontrar nas pessoas, né? As pessoas às vezes têm perdido essa essência. E esses valores, Matheus, você que está com crianças, como que você está vendo? Como é que está essa geração? Está tendo esses valores? Não estão? Adilson está segurando o botão. Vai, Adilson. Momento, Adilson. Quero aproveitar a visita desses convidados ilustres que você sempre traz aqui no programa e fazer uma pergunta bem curta, direta e objetiva para o Eduardo. Na sua avaliação, o dinheiro afasta as pessoas de Deus? De forma alguma. O dinheiro é um instrumento que Deus nos dá. Assim como Ele te dá a visão, assim como Ele te dá a audição, assim como Ele te dá a saúde dos braços, o dinheiro, ele deve ser um instrumento de progresso, um instrumento de união. Com o dinheiro, você se alimenta, você compra a sua casa, você paga bem seus empregados. O que nós não podemos é fazer, como diz, tem um poema que nos fala, estou tentando lembrar o autor não sei se é do Camilo Castelo Branco, que ele fala assim que todo ano você tem que pegar o dinheiro e colocar na sua frente e deixar bem claro quem manda em quem. Sim. Não é o dinheiro mandar em você, é você mandar no dinheiro. E se você fizer um bom uso dele, ele é um fator. O sexo é uma coisa sagrada, divina, mas que muitos deturpam, que usam para prostituição, para coisas negativas. Então tudo que nós temos aqui na Terra, tá? Qual a diferença entre um veneno e um remédio? A dose. A dose. Se você pega um remédio e usa de forma correta, ele vira veneno. Então o homem, ele tem a inteligência para saber usar bem o medicamento, para saber usar bem as ferramentas. Uma faca é para cortar um alimento, é para fazer alguma coisa, não para matar alguém. E o dinheiro é a mesma coisa. Tá? Se não tivesse os grandes capitais, nós não teríamos as grandes indústrias, os grandes geradores do progresso material. Só que quando você tem o progresso material e não tem o moral, a coisa descamba, né? Matheus, aquela complementação a respeito de como é que tá as crianças agora nesses princípios éticos e morais que você está sentindo. É claro que nós temos muitas famílias de bem que tem a grande maioria, óbvio, até porque se não for a grande maioria o mundo não roda, né? A maioria das pessoas são famílias de bem, mas nós temos muito que evoluir, tem muita, porque a criança ela aprende com o exemplo, né? Então às vezes como que ela vai ter o exemplo se às vezes ela tem um pai, uma mãe que é dependente químico, está perdido no mundo das drogas. Então eu acredito que nós temos muito que evoluir nesse sentido, porque igual o Eduardo falou, a educação começa lá atrás, a criança ela aprende pelo exemplo. Não adianta você vir e falar, filho, é isso e isso, sendo que o exemplo que você está dando é errado. Então nesse sentido que os pais têm que conscientizar, né? Eduardo, eu sou da opinião que o copo não está vazio, está sempre cheio.
Meio cheio. Eu sempre vejo a vida em todos os aspectos, por mais dificuldade que a gente passa ou passou e vai passar, eu sempre olho nesse prisma. Sobre o dinheiro, eu lembro que teve uma passagem, acho que é bíblica, que Deus entrega um valor para 3, né? Aí tem um que enterra, tem o parábola dos talentos. Exatamente. E tem aquele que... 5, 2 e 1. Isso. Aquele que prosperou foi que fez o dinheiro. O que ganhou 5 duplicou. O que ganhou 2 duplicou. E o que ganhou 1, com medo do Senhor, enterrou escondeu e deixou. E achou que estava certo. E não quis correr riscos. Exatamente. Nós estamos aqui justamente para correr riscos, tá? Para investir. E quando nós falamos em talentos, ali você falou em dinheiro, tá? Mas quando nós nos referimos ao talento, como está na parábola, ele está se referindo a todos os dons que nós recebemos de Deus. Uma habilidade para jogar futebol, uma voz bonita para você ser um cantor, um dote físico que te permita um destaque em alguma área, um dom na arte cênica, tá? Então tudo isso são talentos que nós temos que multiplicar para depois prestar contas lá. Os nossos filhos são talentos que nós recebemos. O que fizeste dos talentos, tá? Sabe aquele marido difícil, aquela mulher complicada? São talentos que nós recebemos de Deus para que nós burilemos e aperfeiçoemos aquilo, tá? Então nada justifica o abandono. Aproveitando, Eduardo, o que nós podemos fazer como sociedade para poder melhorar cada dia nessa parte educacional? Porque a preocupação que eu vejo, isso frequentando vários nichos que frequento, andando em várias rodas, que há uma preocupação de um futuro, né? Porque vê uma gestão muito trabalhadora como a sua, muito correta, vê outra gestão, tem uma geração que está vindo que não está correspondendo ou está deixando preocupado. Quando você pega a análise que tem uma geração que nem trabalha e nem estuda, que se ela fizesse algo representaria não sei quantos bi, que daria não sei quantos % do PIB mundial, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Tem uma geração que está estagnada e parada. E uma hora a conta chega. Porque ou você, Eduardo, vai ter que trabalhar mais, ou a Dilson, ou eu, ou o Matheus, alguém vai ter que suprir essa lacuna que tem. É natural. É a geração neném, né? É a geração neném. E assim, que nós... Porque assim, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer procurar a religião para chegar na religiosidade ou ir direto para a religiosidade. Não quer... Enfim, o que nós podemos fazer? Porque como você abriu a entrevista aqui, se a gente tem uma sociedade que ela já sai da base educada, não vai ter animal abandonado, não vai ter criança abandonado, não vai ter briga, não vai ter que necessitar, não vai ter grama alta, não vai ter lixo jogado na rua, aqui não vai causar o problema da enchente, vai ter respeito ao idoso. Isso eu acho o japonês muito sensacional, que quem anda na frente é o idoso, atrás que vai o jovem. Aqui no Brasil é o contrário, o jovem vai na frente e se o idoso atravessar a rua, beleza, se não atravessar também, beleza. Então a gente tem alguns valores muito invertido. E você que lidera, que faz palestra, que tem contato com várias pessoas, o que nós podemos para deixar uma cidade um pouco mais ideal? Bom, primeira coisa é nós termos muita paciência e tolerância, tá? Para entender que na obra de Deus tudo tem seu tempo. Os dinossauros viveram 160 milhões de anos para serem extintos. O homem está na face da Terra há 10 mil, 100 mil anos. É muito pouco ainda, tá? Se você analisar a história da evolução da humanidade, você vai perceber que no ano 1000, a revista Veja fez uma reportagem sobre como era o ano 1000. Era extremamente violento. Bárbaros, tá? E o ser humano, ele é o seguinte, tá? Todo comportamento inadequado, eu não chamo de maldade, eu chamo de ignorância, desconhecimento da lei, de Deus, tá? Do que é certo, do que é errado. E todas as vezes que nós nos revoltamos com alguma coisa, é porque nós já temos consciência que é errado,
mas outras pessoas ainda não. Na nossa infância a gente matava passarinho com estilingue, todo mundo tinha estilingue, era normal, não é maldade, era costume. Se você viesse aqui há 20, 30 anos nesse estúdio, tinha gente fumando aqui dentro. Né? Então, quando nós começamos com o cinto de segurança, foi uma revolta. Eu peguei uma reportagem de um radialista falando contra o cinto de segurança. Vendeu camisa do Vasco adoidado, que eles usavam a camisa com a faixa assim para confundir, achando que estava com o cinto de segurança. E aí, hoje, capacete, hoje é normal isso. Obrigatoriedade do capacete. Você percebe que esses valores foram incorporados. Esses valores foram incorporados. Tá? Então, a moral e a ética, né? Então, alguns povos estão um pouco mais avançados. Tá? Agora, o que nós temos... só existe uma maneira. Dizem que o exemplo é a melhor forma de educar. Uhum. Não é. Não é a melhor, ela é a única. Sim. Ela é a única. Não existe outra forma de educar, a não ser pelo exemplo. Seu filho vai fazer aquilo, não que você fala, mas aquilo que você faz. Tá? E quando você age na sociedade fazendo o que é correto, você vai influenciar pessoas. Eu tenho na minha vida, eu já tinha pessoas que falavam que eu era bobo, que eu era fanático, que eu não aproveitava a vida e que hoje estão me acompanhando nas atividades, tá? Então, é um processo lento, demorado. O que nós temos que entender é que a Terra está sob o comando de Jesus e que tudo tem o seu tempo. Mas nós queremos que tudo se resolva do dia para a noite. Não é bem assim. Nós tínhamos algum tempo atrás o deputado Ideobrando Pascoal, que ele, para não pagar a indenização trabalhista, quando ele dispensava um funcionário, ele matava, mas ele não matava de forma... Ele matava de forma cruel. Lembra disso? Ele amarrava o cara num toco de cerca e cortava com a motosserra. Ou ele pegava um prego e enfiava na cabeça do cara, um prego desse tamanho assim. Tá? Então você percebe que no ano 1000 que nós estávamos falando, ou você fugia da igreja ou você fugia dos bárbaros. Você não tinha alternativa porque você era expoliado de todas as formas. Isso é histórico, não estou criticando nenhuma religião. Sim. Então nós já fizemos muito progresso. Mas a nossa ânsia, tá, por querer um mundo melhor não corresponde com a nossa atitude. Se você pegar 99% das pessoas que vão apontar as falhas da sociedade, elas fazem tudo igual. Tá? Então, nós tivemos um caso, eu faço isso algumas palestras que eu vou, tá? Então você acha que... Quem aqui acha que o brasileiro é corrupto? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que o brasileiro é desonesto? Todo mundo... Aí eu pergunto assim, quem aqui é corrupto? Ninguém. Porque o mal está no outro. O inferno é o outro, como diz, eu não sei se é Nietzsche que fala isso, o inferno é o outro. Tá? Então primeiro a gente tem que consertar, quando você conserta o mundo, você tem que consertar você primeiro. E não interessa, porque você vai embora, o resto vai ficar aqui. E você vai levar aquilo que você cultivou dentro de você. Então a maneira de nós consertarmos a sociedade é primeiro nos modificando, dentro de nossa pessoa. A partir daí, no nosso núcleo familiar. Conseguimos algum progresso no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa sociedade. Não adianta eu querer consertar lá fora se eu estou bagunçado dentro da minha casa. Concordo. Matheus, e baseado nessa fala do Eduardo, o que nós podemos esperar desse novo Conselho Tutelar para poder ajudar aí a criança e adolescente na cidade de Barretos? E quais são os casos mais corriqueiros que tem lá e que fica o alerta para a sociedade, para a cidade, para os pais, para as mães, enfim? Bom, nós atendemos diversos adolescentes, até ligados ao mesmo assunto da depressão, que tenta o autoextermínio, adolescentes de 13, 14 anos, eles têm um número significativo de ocorrência. E também solicitações de vagas em escolas, creches, também solicitação de exames, consultas para criança. Às vezes a criança precisa de um exame e está na fila há mais de 6 meses. Isso também é atribuição do Conselho Tutelar para fazer
requisitar, juntamente com a rede, com a saúde, com a educação, para que seja atendido essa criança, que não seja violado o direito. E também que nós pretendemos fazer lá, fora a implantação do CEPIA, que eu já comentei também, eu gostaria, mas o Conselho Tutelar sozinho não pode fazer isso, né? Nós precisamos do apoio da rede, e quando eu falo rede, eu falo o executivo, o legislativo, eu falo a saúde, a educação, demais órgãos, né? Que eu gostaria de fazer, nós gostaríamos lá, já conversamos a respeito disso, um trabalho preventivo nas escolas, mas para isso nós precisamos de estrutura, de um psicólogo para ir até as escolas, alguém que tenha conhecimento técnico e que possa passar isso para as crianças, porque eu acredito muito que a escola é a linha de frente, é onde a criança tem o poder de verbalizar junto ao professor, aos funcionários da escola, e que isso possa surtir resultados e aparecer diversos casos aí de maus tratos, de abuso, enfim, do que a criança pode passar na casa dela. Mas com isso, você tem que ter alguém treinado para extrair isso da criança, né? Seria tipo um trabalho educacional que vocês fariam com as crianças, com adolescentes, indo nas escolas e proferindo uma palestra, algo nesse sentido. Isso, é algo nesse sentido. Não, volto a dizer que não é atribuição do Conselho Tutelar, por isso nós precisamos do apoio da rede, no sentido de disponibilizar algum profissional que tenha conhecimento técnico. Esse é um tema que divide opiniões, a educação sexual nas escolas. Ou um profissional também que queira se voluntariar, ajudar isso, também. Exatamente. É um que tema bom que caminho. divide opiniões. Tem muito pai que vai falar de sexo com minha filha. Não é isso. Não é falar de sexo. Orientação. É a orientação, no sentido. Porque muitas vezes o caso está acontecendo, a criança não verbaliza. Então, eu acredito que os pais têm que estar atentos. A educação tem que ser para os pais também. Tem que estar atento a mudanças de comportamento da criança. Porque uma criança que ela é abusada, você pode ter certeza que ela vai mudar seu comportamento. Às vezes ela vai ficar mais estressada. Às vezes ela vai dormir em excesso. Ela vai ter certa mudança nos hábitos de vida. Isso. Mas uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, que o Conselho Tutelar tem, tá, é que, se eu não me engano, 80% dos casos de violência infantil acontece dentro de casa. Exato. Nossa, o inimigo está mais próximo do que a muito gente alto. imagina. 80% é dentro de casa. Então, não é você fazer um trabalho lá fora, tá? Porque está dentro, está próximo. Tá? Ou é familiar. o padrasto, é o pai, é o irmão, é o tio, é o vizinho. Tá? Exatamente. Então é muito complicado. Tem que ter muita perspicácia e é uma tarefa muito difícil, né? Porque de repente você fica num fio de navalha. Até que ponto eu recomendo tirar a criança dos pais para sua proteção, ou até quando a sua retirada é maléfica ou benéfica? É muito difícil, tá? E a criança precisa também do apoio da família. Eu já atendi diversos casos que a criança foi abusada pelo padrasto que mora na família, né? E a mãe, muitas das vezes, mesmo com prova, através de fotos, vídeos, conversas, a mãe fica do lado do padrasto e não se posiciona ao lado da criança. Isso acontece com frequência, eu já vi. Nós tivemos um caso concreto no Lar da Criança, uma menina de 9 anos, que nós conseguimos que ela falasse, né, que o padrasto estava tentando abusar dela, né? E aí nós soubemos que a mãe chegou e falou que ela se insinuava para o padrasto. E nós descobrimos que a mãe colocava ela para dormir com o padrasto. A mãe participa do crime. Ela participa da coisa. Isso acontece. Entendendo? A gente não sabe até que ponto é uma má fé, ou até que ponto é uma inocência, achando que o padrasto não vai fazer nada, ou alguma... Entendeu? Mas então, a grande parte da violência é localizada. Até porque tem muita mãe que começa o relacionamento e já junta, né? Já coloca o cara para morar junto, e às vezes ela tem uma filha que é adolescente ou até mesmo criança, e isso vai indo e acontece essa... Será também que não é por causa, às vezes, de uma dependência financeira, uma dependência emocional também? Isso pode que acontecer leva a alguns também. casos nesse sentido também? Pode ser, sim. Que fica mais vulnerável. Nós tivemos um caso no Lar da Criança, nós tínhamos 3 gestantes fazendo curso ao mesmo tempo, grávidas do mesmo homem. Caramba! E 2 repartiam, elas eram coniventes uma com a outra.
E a outra era estranha, era amante. Então eles não gostavam, eles queriam bater na outra. Que isso? É verdade, isso é caso real. Esse caso entrou para a história do programa Café com Prosa. Olha, dia 22 de janeiro, estamos ao vivo aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, caminhando para o encerramento do nosso programa já. Mas esse caso aí ficou no histórico aqui do... Repita, Eduardo. Eu tô até aqui. Eram 3. Eu tô achando, isso não é novela, não? Que você assistiu, não? Fazendo lá, nós pegamos de tudo que você pode pensar. Caramba! Lá, tá? E às vezes o pessoal acha que só tem cidade grande. Não, Barretos. não. Eram 3 e 2 queriam bater na outra, porque a outra era intrusa no relacionamento. Caramba. Entendeu? As duas se combinavam muito bem, fazendo o curso ao mesmo tempo, né? Não sabemos até que ponto ele teria outros casos fora daquele padrão ali, né? Mas no lar nós tivemos de tudo, né? Criança de 11 anos grávida de irmão, grávida de padrasto, grávida com chikungunya, com feto anencéfalo. Lá no lar nós enfrentamos todas as situações, tá? Então é um trabalho muito importante que nós fazemos lá no acolhimento dessas gestantes, né? Às vezes incapaz, né? Então essas mulheres que têm algum tipo de deficiência mental ser abusada e vir a engravidar também, né? Então e aí nós estamos lá para enfrentar essas. Matheus, rapidamente passa a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, onde eles podem procurar os acessos para fazer alguma denúncia, para buscar algum esclarecimento do Conselho Tutelar de Barretos. E mandar um abraço também a todos os conselheiros tutelares aí dessa gestão, que junto com o Matheus aí, que ajudem o desenvolvimento aí da nossa cidade de Barretos. Nós estamos localizados na 31 com a 18, ao lado da DDM, e qualquer denúncia pode ser feita ou por telefone ou lá pessoalmente. Pode ficar tranquilo que se a pessoa não quiser que fala quem denunciou, será no anonimato. Não tem obrigação de se identificar quem está denunciando. E nós contamos muito com o apoio da sociedade. É fundamental esse trabalho com a sociedade. A sociedade precisa se engajar nas causas e sempre que vê, precisa denunciar, e para que a gente possa tomar as providências, né? E o nosso telefone do plantão é 98217 5999, 98217 5999, 24 horas por dia. Legal, parabéns, boa sorte aí no trabalho. Eduardo, você que faz um trabalho com a aba, com o lar, quem quiser ajudar, como é que pode, o que vocês estão precisando, a aba está precisando de alguma coisa, ou é o lar, enfim, o microfone está aberto aí. Agradecer tanto você quanto o Matheus pela participação no programa aqui hoje pela Rádio Jornal. A entidade, quando ela é bem gerida, ela tem tudo, mas sempre precisa, tá? Porque ela faz por... nós queremos deixar aqui uma mensagem sobre o curso de gestante do Lar da Criança, que aquelas que estiverem grávidas podem procurar o Lar da Criança todas as quintas-feiras, às 13 horas para quem não trabalha, ou às 18 horas para quem trabalha ou estuda durante o dia. Ela será acolhida com muito amor e carinho. Nós temos um curso completo, com fornecimento de enxoval de acordo com a participação da gestante. Temos consultoria de amamentação que vai nas casas depois que ela ganha o bebê para ensiná-la, orientá-la, ajudá-la na amamentação. Temos um trabalho de puericultura com uma médica atendendo todas as terças-feiras as crianças que participaram do curso no Lar da Criança. Temos um trabalho com as poderosas mamães, que significa que é uma interação entre mãe e filho todas as quartas-feiras. Temos um consultório odontológico que nós atendemos as gestantes. Temos uma enfermeira obstetra que dá toda a orientação e prepara a mulher para o parto normal, se ela assim quiser fazer o parto normal. Então nós temos todo esse trabalho aí. Então a quinta-feira, às 13 horas ou às 18 horas, leva a carteirinha, tá? E dizer que na aba agora nós estaremos iniciando em breve, muito em breve, a construção do nosso centro veterinário com estrutura de hospital veterinário, uma construção de mais de 700 metros quadrados. Parabéns.
Bem, pessoal, essa foi mais uma edição aqui do programa Café com Prosa. Gostaria de agradecer os convidados, ao nosso mestre Adilson por mais um programa, e também a Graphic Brindes Barretos, que está localizada ali na Avenida 7, que fornece as nossas canecas aqui, ó, do programa, que os nossos convidados ganham aqui no final. Agradecer o Everson e o Wellington ali da Gráfica pela parceria. Então você que quer fazer uma caneca, quer fazer adesivo, enfim, passa lá na Graphic Brindes Barretos, ali na 7, que você vai ser bem atendido. Bem, pessoal, eu espero você na próxima edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! Happy New Jeep é na Alma Barretos. Comece 2024 de Jeep novo. Jeep Compass Sport 0 km de R$180.390 por R$159.990. Ou entrada mais 36 parcelas de R$1.399 com parcela final no programa Next Jeep. E mais, você ganha IPVA 2024 grátis. Alma Jeep 1736120777. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!